todos. Amém. Amém. Aproveitando que você está de pé, pegue a Bíblia, o celular ou a Bíblia em papel. Eu particularmente gosto do papel. E vamos ler o texto. E antes de ler, eu gostaria só de falar algo para você. Quando meu marido trabalhava na aviação, e eu trabalhei um tempo também, a gente costumava dizer: aperte o cinto que nós vamos decolar. E hoje eu digo a mesma coisa para você aqui. Não porque tem ali fora um Boeing para levar a gente para Dubai, mas aperte o cinto, irmão, que você vai decolar na presença hoje. Amém. Se você nunca sentiu, nunca provou, nunca entrou no Santo dos Santos, Eremanaia, hoje é o dia. Hoje é o dia. E não é porque eu estou aqui, não, porque eu necessito tanto dessa presença quanto você. É porque Ele está aqui. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E é Ele que está aqui hoje. E é Ele que vai fazer. Porque o culto é dele, a presença é dele, o povo é dele. Eu só sou simplesmente uma anunciadora daquilo que ele quer fazer. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Eu vou ler apenas poucos versículos, porque o nosso tempo é curto. 1 Samuel, capítulo 7, vamos ler o verso 1 e 2. Você já sabe, o tema da nossa campanha é trazendo a arca de Deus para minha casa, não é? E seguindo esse tema, eu quero ler esse versículo de 1 Samuel, capítulo 7, 1 e 2, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram a arca à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Agora você vai um pouco à frente em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler o 13 e o 14. Aliás, nós vamos ler um pouquinho mais, irmãos. Nós vamos ler 9, 10, 11 e depois o 13 e o 14. O 9 diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Verso 13: Sucedeu que quando os levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Amém? Amém. Podemos assentar? Então, irmãos, eu não sei quem está aqui desde o primeiro dia dessa campanha, e eu creio, como o pastor falou, Deus já está fazendo grandes coisas, porque Deus não dá uma direção em vão. Deus
não dá estratégia para nada. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele é muito determinado, ele é muito focado, ele é muito pontual e sabe muito bem o que faz. E hoje eu queria iniciar, não fugindo logicamente do texto nem da campanha, mas eu queria trazer um breve resumo. Talvez você não estivesse aqui desde o primeiro dia, então eu quero trazer um resumo para você. Nós estamos na campanha falando exatamente sobre a arca de Deus, sobre Abinadab e sobre Obed-edom. A família de Abinadab e a família de Obed-edom. E a arca de Deus na casa desses dois homens, diante da família desses dois homens. O que seria a arca de Deus? Na época do Velho Testamento, na época antiga, a arca representava a presença do Senhor. Nada mais era do que uma caixa, um baú, assim, falando figuramente para você, de uma madeira muito especial, uma madeira de acácia. Ela era revestida toda de ouro fino, puro, chamado ouro de Ofir. Ela tinha argolas nas suas laterais, argolas também revestidas de ouro puro, e varas, que também eram feitas da madeira de acácia e revestida de ouro. E para que essas varas? Para que elas fossem colocadas naquelas argolas, para que a arca do Senhor fosse colocada sobre os ombros dos levitas. E quem eram os levitas? Eram homens da tribo de Levi, escolhido por Deus para o trabalho da casa do Senhor, ou seja, além de outros trabalhos, também carregar a arca do Senhor nos ombros, tá? Por isso que a arca do Senhor não poderia ser levada em carroças de boi, comumente como se fazia com trigo, com a cevada e com tantos outros alimentos. A arca do Senhor, ela era sagrada, era algo altamente espiritual e deveria ser tratada da forma como Deus mandou. Amém? Você está me entendendo? Amém. E naquela época, como eu falei, a arca representava a presença. Era um meio de comunicação entre Deus e o seu povo. A arca servia para lembrar o povo de que Deus estava ali, de que ele deveria seguir as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor, e sempre se lembrar que Deus, em todo o tempo, de manhã, de tarde ou de noite, estava com o seu povo. O que tinha dentro da arca? Porque afinal de contas a arca tinha uma tampa. Se ela tinha uma tampa, tinha algo dentro dela. Então dentro dela nós tínhamos 3 elementos. Nós tínhamos as tábuas da lei, as 2 tábuas que Moisés recebeu do Senhor lá no Monte Sinai. Você já leu isso na Bíblia, com os mandamentos, os 10 mandamentos do Senhor. Tinha também a vara de Arão que floresceu. Lembra quando o Senhor foi escolher sacerdote e ele entregou a vara e disse: a vara que florescer. Então a vara de Arão floresceu como um sinal de que Arão seria o sacerdote. E o pote com maná. E o que era o maná? O maná era o alimento sobrenatural de Deus que caía dos céus para alimentar o seu povo enquanto estavam no deserto. Amém? Amém. Agora eu quero falar um pouquinho para nós sobre Abinadab. Abinadab é o nosso primeiro personagem ali do nosso texto da Bíblia. Ele era o segundo filho de Jessé. Lembra do rei Davi? Lembra de Jessé, que tinha vários filhos? Lembra de Samuel, quando foi à casa de Jessé para ungir Davi como rei? E Abinadab estava entre os irmãos de Davi. E Abinadab também era levita, conhecia o Senhor, conhecia os mandamentos do Senhor, e ele também guerreava junto com a comitiva, com o exército de Saul contra os filisteus, que na época era um dos maiores exércitos inimigos de Israel. Quem era então Obed-edom? Obed-edom também era um levita, conhecia o Senhor, conhecia os seus preceitos,
Porém, Obed-Edom era um homem comum. Um homem comum que viveu na época de Davi, era da cidade de Gat-Rimon e tinha uma esposa estéril. Obed-Edom não tinha filhos. Segundo o texto que nós lemos e toda a nossa campanha, o que havia em comum entre essas duas famílias, essas duas casas, esses dois homens? Seria a arca, a presença do Senhor. Então, por que essa presença, essa arca, que ficou durante 20 anos na casa de Obed-Edom, nada aconteceu? Por quê? Aliás, na casa de Abinadab, nada aconteceu. Porque a arca foi levada para a casa de Abinadab, nós já ouvimos isso aqui nas ministrações anteriores, ficou 20 anos na casa deste homem, porém, nada aconteceu. Ele não experimentou nem um pouco, nem de longe, do sobrenatural de Deus. Enquanto que somente 3 meses na casa de Obed-Edom, simplesmente houve manifestação extraordinária do Espírito Santo de Deus, de bênçãos sem medidas sobre aquela casa. E o que será que, quando a gente pensa sobre esses dois homens, essas duas famílias, o que a gente pode tirar de tudo isso? Abinadab e Obed-Edom apontam para 2 tipos de pessoas, 2 tipos de cristãos e 2 estilos de vida totalmente diferentes, tá? Veja bem, quando Abinadab recebeu a arca em sua casa, a Bíblia ela não detalha muito sobre esses 20 anos, ela não traz coisas, informações que a gente possa ir além. Então, eu me imagino 20 anos a arca na casa daquele homem. E quando ele a recebeu, o que será que ele pensou? Certamente ele pensou, eu vou pegar essa arca, isso é algo temporário, eu vou colocar aqui na sala, num lugar que não atrapalhe, até que ela possa ser levada por alguém, ser tirada daqui. A arca deixou de ser, para Abinadab, ela deixou de ser uma bênção para ser um peso. Todos estavam acostumados na casa de Abinadab a passar pela sala, da cozinha para a sala, do quarto para a sala, e passavam na frente da arca. Olhavam a arca todos os dias no mesmo lugar. Porém, nada acontecia. Eles não eram impactados pela presença. Eles não eram atraídos pela presença. E eu quero dizer uma coisa para mim e para você, igreja. A rotina faz com que a gente acabe ignorando a presença. A nossa rotina do dia a dia, trabalho, casa, escola, filho e tantas outras coisas, acaba fazendo com que a gente ignore a presença. E todo o tempo Deus está dizendo, ei, vem, eu quero conversar. Ei, vem, eu quero falar com você. Ei, vem, eu estou te esperando. Porém, a gente se acostuma tanto com uma rotina que a gente se esquece de dar prioridade àquilo que realmente tem prioridade, que é a presença de Deus. Pois os dias se passaram e a arca que representava a presença de Deus continuava na casa de Abinadab. Só que ela estava ali como um amuleto, como um móvel de decoração. E muitas vezes, talvez até no nosso meio, não sei, é muito comum a gente ver na estante de várias casas a Bíblia aberta no Salmo 91,
a estante e a Bíblia no Salmo 91 está lá, toda empoeirada, como se fosse o quê? Um amuleto. Como se fosse algo que está ali para proteger, para trazer sorte, para trazer prosperidade. Porém, ninguém para pegar a Bíblia e ler a Bíblia e buscar de Deus revelação da sua palavra. Você está me entendendo, igreja? Amém. Sabe, igreja, muitas vezes nós, eu digo nós e eu me incluo, estamos como Abinadab. Somos crentes, somos batizados, tomamos ceia, entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, como entregamos agora. Temos várias Bíblias em casa, várias Bíblias de estudo, porém nada muda, nada acontece. Não vemos o sobrenatural de Deus há muito tempo. Não esperamos a Shekinah de Deus há anos. E o único testemunho que muitas vezes nós subimos no altar para contar é aquele testemunho que aconteceu há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há não sei quantos atrás. Como se Deus só fizesse milagre há 40 anos atrás. Como se o sobrenatural dele fosse só lá para o passado. De 40 anos para frente, não aconteceu nada. De repente Deus estava dormindo, né? Quem sabe? Agora eu pergunto, isso está certo? A gente subir no altar para contar algo tão antigo? Será que Deus não fez nada novo? Será que Deus não manifestou a sua presença em todos esses anos para que você suba aqui e conte não só uma bênção, mas muitas que Deus tem feito na sua vida, na minha vida? Nós devemos, irmãos, lembrar muitas vezes, e eu sempre me lembro disso, do rei Saul. Vocês lembram? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos na igreja, vamos no culto da campanha, entregamos os dízimos, já tenho a carteirinha carimbada para o céu, então não preciso de mais nada. Porém, eu sempre me lembro de Saul. Quando nós lemos sobre o rei Saul em 1 Samuel 16, a gente vê que Deus falou ao profeta Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado? E o Espírito Santo de Deus, a arca, a presença, já não estava mais com Saul. E olha que Saul foi um rei que foi colocado no trono por Deus. Porém, ele não soube honrar a presença. E um dia a presença se afastou dele. Isso para nós é um alerta. Porque a arca não muda, a presença não muda. Ela estará sempre disponível. Ela estará sempre conosco. Porque Hebreus 13 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Quem realmente muda, e muitas vezes não é a mudança que Deus quer, somos nós. Nós é que precisamos nos achegar mais à presença. Nós é que precisamos nos esconder na fumaça do Santo dos Santos até sermos totalmente envolvidos pela Shekinah e experimentar o que é a presença de Deus. Lembra do que diz Isaías 55? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o nosso dever: invocar e buscar com reverência, buscar sabendo que Ele vai nos dar resposta. A presença por 20 anos diante de Abinadab simplesmente não aconteceu nada, porque ele não soube diferenciar a presença
de uma simples caixa que estava no canto da sala. Ele não teve reverência, ele não teve temor. Ele estava acostumado àquela rotina de sempre, aquela rotina de ser um crente religioso. Sabe, meus amados, muitas vezes, nos dias de hoje, não é diferente. Para muitos de nós, cultivar a presença e buscar a presença torna-se um peso. Mas por que isso? Porque muitas vezes a gente vai se distanciando cada vez mais da comunhão, o coração vai ficando endurecido e insensível, ler a palavra já não te dá mais prazer, orar se torna um grande desafio, jejum então é melhor nem falar, porque se torna um sacrifício e você acaba se tornando um religioso. O religioso que já não sente mais a presença de Deus. Assim estava Abinadab. Agora, vamos falar um pouco de Obed-edom, da casa de Obed-edom. A Bíblia também não fala muito sobre os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom. Mas nós sabemos que houve mudança, houve manifestação do sobrenatural, houve cura. A sua esposa, que era estéril, foi curada. E Obed-edom foi pai de 8 filhos. Tá? Seus animais, sua plantação, tudo em sua casa prosperou. A forma como a arca foi tratada fez toda a diferença, porque ter a arca na sua casa era um prazer, era uma honra. A cada manhã, quando eles se levantavam para orar diante da arca, eles recebiam algo novo de Deus. Eles recebiam de Deus unção dobrada. Eles tinham de Deus a sua fé renovada. E a alegria permanecia com eles. Obed-edom recebeu a arca e a tratou como um tesouro particular. E é assim que nós devemos tratar a presença. Um tesouro particular. Com reverência, com zelo, com honra. E a colocou num lugar de destaque. Nós não precisamos colocar a Bíblia na estante para ela ficar empoeirada. Nós precisamos colocar a palavra de Deus no lugar de destaque no nosso coração. Aleluia, Deus. Nós precisamos de pegar a palavra, ler, comer, nos alimentarmos dela, porque assim ela ficará gravada nas tábuas do nosso coração. Ali é o lugar dela, e não na estante, empoeirando ou fazendo vista para o vizinho que for te visitar para achar que você é muito crente. Não é verdade? Sabe, amados, Obed-edom teve outra atitude bem diferenciada de Abinadab. Mesmo quando, depois de 3 meses, o rei Davi foi levar a arca da sua casa para Jerusalém, Obed-edom pediu para ir junto. Pediu para continuar cuidando da arca. Pediu ao rei para fazer aquele trabalho, e olha só, isso não era mais responsabilidade dele. A responsabilidade dele de cuidar pelos 3 meses ele já havia feito, mas ele queria uma continuidade, ele queria estar perto da presença, ele queria continuar cultivando a presença, honrando a presença. Você sabe o que é isso? Isso é comprometimento com Deus. Isso é sede de querer mais. A sede de receber mais. Muitas vezes
nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, me dá a unção dobrada do teu Espírito. Mas o que a gente faz para isso? A gente senta lá para ver Big Brother, achando que a unção dobrada vai vir lá do Big Brother? Não vai não, gente. Não vai não. Tudo que tem valor tem preço. Sabia disso? Jesus, quando se entregou naquela cruz, você e eu não temos valor nenhum, mas Ele viu valor em mim e você. E Ele pagou com o seu sangue naquela cruz. Amém? Desta forma, querendo mais e vendo oportunidades de crescer, Obed-Edom se esforçou e tornou-se músico. E além de músico, ele tornou-se porteiro da casa do Senhor. Olha quanta coisa Obed-Edom fez, quanta coisa ele aprendeu, quanta coisa ele se colocou disponível para fazer. E eu quero dizer uma coisa para você, igreja: a nossa dedicação a Deus atrai bênção para a nossa casa. Obed-Edom se dedicou, Obed-Edom fez o seu melhor, e a sua casa foi ricamente abençoada. Diferente de Abinadab, Obed-Edom entendeu que era um privilégio ter a presença em sua casa, porque ele sabia que colheria bênçãos sem medidas. Porque quando você honra a Deus, você não volta de mãos vazias. O Senhor da recompensa, Ele te recompensa. Talvez você não receba recompensas de homens, mas você vai receber a recompensa do Senhor. Hoje, irmãos, nos nossos dias, nos dias de nós que somos crentes, nós vemos muitos cristãos na igreja por 40 anos, 30 anos, 20 anos, que não recebem uma visão, não têm revelação, sequer um sonho profético, vivem no raso, acham que não há mais o que provar. Eu não preciso, eu já sei tudo. Ter sonho para quê? Ter visão para quê? Ler a palavra para ter revelação para quê? Eu, do jeito que eu estou, está muito bom. Mas eu quero dizer, amados, a palavra de Ezequiel 37, ela nos leva a uma progressão. Primeiro as águas dão nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e até que você precisa chegar e mergulhar. Você não pode permanecer 10 anos, 20 anos, 30 anos no mesmo lugar, na mesma condição. Não, é uma progressão, é uma continuidade, é conhecer e buscar conhecer ao Senhor cada vez mais, cada vez mais buscar a presença, cada vez mais viver o milagre. Você recebeu o milagre há 20 anos atrás, mas você tem que receber milagre hoje, amanhã, depois da manhã. É sucessivo, é progressivo, porque o Deus de milagre, Ele te deu lá atrás, mas Ele está disponível para te dar hoje, amanhã e depois. Amém? Amém. Sabe, existe um louvor que fala, né? E vocês conhecem. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E aonde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Hoje, eu e você estamos aqui, conhecemos a Deus, conhecemos a palavra. Nós não precisamos mais ter a arca dentro da nossa casa. Nós não precisamos mais de um baú de madeira. Hoje, nós somos o templo. Nós somos o tabernáculo. Nós carregamos o Seremanaia, essa presença. Porque o véu foi rasgado, o pastor falou, foi rasgado de alto a baixo. E o Senhor falou: ei,
eu estou disponível. Eu estou totalmente disponível. Achegai-vos, pois, a mim, diz o Senhor, e eu vos chegarei a vós outros. Diz a palavra do nosso Deus. E hoje, Ele está totalmente disponível a nós. E aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, a presença irá conosco. A presença, ela inunda o ambiente. A presença, ela muda a atmosfera. A presença, ela faz com que esse coração endurecido, coração de pedra, se transforme no coração de carne. E a palavra de Deus nos diz que quando Ele entra, quando Ele se achega a nós, tudo muda, tudo fica diferente. A gente tem o semblante mudado. Na casa de Obed-Edom foi assim. Até o semblante de sua família mudou. A alegria era constante naquela casa. E eu quero dizer para você hoje, você que está aqui, essa palavra é uma palavra de alerta, uma palavra de conselho para mim, para você, para que nós que somos a igreja do Senhor possamos ter a humildade para reconhecer se nós estamos agindo como Abinadab ou como Obed-Edom. Ainda há tempo de recomeçar, buscar a presença, buscar o crescimento espiritual, sair da zona de conforto, sair da apostasia, da religiosidade e se deixar inundar pela presença. Porque quem já provou da presença sempre vai desejar mais. Aleluia. Muito mais. E eu quero dizer para você, nós não estamos falando de qualquer presença. Nós não estamos falando de qualquer coisa, de um simples arrepio. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando e quero te convidar hoje para que você sinta a presença. A mesma presença que fez a sarça arder diante de Moisés. A mesma presença que abriu o mar vermelho e fez o povo passar em seco. A mesma presença que transformou água em vinho nas bodas de Caná de Galileia. A mesma presença que fez Paulo e Silas cantar numa prisão fétida, nojenta, úmida, que fedia e que eles estavam fadados à morte. É essa mesma presença que o Senhor diz para mim e para você hoje, eu estou disponível. Eu estou aqui. Venham todos benditos de meu Pai. Eu estou aqui. E hoje, amado, para finalizar, eu quero convidar você que está aqui, convidar você para mergulhar no oceano do Espírito. Porque é o que nós precisamos, porque hoje os dias são maus e nós sabemos que não vai melhorar a marcha. E nós sabemos que o Senhor nos guarda, nos protege, porque sobre nós Ele colocou o sangue do Cordeiro, para que nada, mal algum, chegue a nós, chegue à nossa tenda. Para isso, Ele nos deu a sua presença, aquela presença que nos alimenta, aquela presença que nos chama de filho, aquela presença que diz: vem, o Pai está aqui, está disponível. Eu tenho tudo que você precisa, toda a suficiência
você quer experimentar mais, se você quer mergulhar no oceano do Espírito, se você quer uma unção dobrada, assim como Eliseu pediu a Elias, eu não preciso de nada, eu só quero a unção dobrada de Deus. E eu quero dizer para você, essa unção não se compra, essa presença não se compra. Você não pode ir ali no Toque Super e comprar um saco da presença. Você não pode. Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser buscada dia a dia. Ela tem que te atrair, ela tem que te atrair. Vem. E eu quero convidar a igreja a se levantar. Quero convidar, se você quiser vir à frente, fique à vontade. O teu Pai te conhece, Ele está aqui. Se você também deseja mais, deseja ser tocado, deseja viver um novo tempo, o tempo do sol